para mim estar aqui de novo. Eu já perdi até as contas, quantas vezes eu já vim aqui na capital. A minha palestra já está aqui. Você coloca aí para mim, por favor, a palestra. Gente, a gente vai falar de PMGZ. Como o Adriano falou, o maior e melhor programa de melhoramento genético do mundo, recentemente certificado pela ISO 9001, que é a certificação de dados. Então, é a garantia dados certificados. Vamos voltar aqui Então, para quem não me conhece, eu sou Carla Martins, sou zootecnista, trabalhei muitos anos com Guzerá, tá? Não é à toa que eu estou aqui, trabalhei no Guzerá por muitos anos, sou analista técnica do programa de fomento da BCZ. Nosso programa de fomento é fomentar os produtos e serviços da BCZ, principalmente o registro e os nossos programas de melhoramento genético, o PMGZ e suas ramificações. A gente não pode começar a fazer uma palestra representando a BCZ sem falar da missão dessa entidade de 106 anos, uma credibilidade que o que eu disser aqui ainda vai ser pouco. 25 mil associados, 100 técnicos de registro de campo, 16 milhões de animais registrados ao longo da história. 2025, nós já passamos dos 600 animais registrados no ano de 2025. Tem o Nelore, tem o Tabapuã e temos o Guzerá agora a partir de maio, já com a genômica que entra dentro da nossa avaliação genética. O Brasil tem hoje, gente, 65 milhões de matrizes de corte aptas à reprodução. Matrizes que podem parir, que estão em idade reprodutiva e que podem emprenhar. 65 milhões corte, aqui a gente não está contando leite. E quando a gente faz uma conta e considera animais inseminados, quando a gente considera inseminação, quando a gente considera animais que foram cobertas, monta natural, por... O câmera... Nesse... Eu não sei onde eu fico, gente, mas vamos lá, onde eu ficar eles mandam. Então, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Quando a gente calcula animais, fêmeas cobertas por boi com lastro, boi que tem registro, independente seja PO ou não, quando a gente pega esses 27% de animais que são inseminados, nós ainda... Eu não vou destrinchar a conta aqui para vocês, mas eu queria que vocês guardassem aqui os nossos 53%, das 65 milhões de fêmeas que ainda são cobertas por boi de boiada. 53% das fêmeas de corte no Brasil aptas à reprodução. Então, se a gente fizer uma conta aí de 32 milhões de fêmeas que são cobertas por boi de boiada, é o número de vacas de corte que tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje têm mais ou menos 30 milhões de fêmeas de corte parindo. E por que a gente precisa tomar muito cuidado com esse número? E por isso, pensando nisso, a BCZ tem 3 ramificações do PMGZ de corte. O PMGZ de corte, que a gente avalia os animais registrados, são aqui os animais do Adriano. O PMGZ comercial, nós avaliamos, essa semana toda eu fiquei trabalhando com o PMGZ comercial, com 3 mil vacas lá em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Vacas sem registro, que são obrigatoriamente prenhas de touro Nelore. Nós avaliamos essas fêmeas, nós geramos todos os relatórios do PMGZ corte para o PMGZ comercial, para o criador conhecer a sua fêmea. Quando ele conhece a sua fêmea, ele vai avaliar muito bem como que ele vai colocar um touro nessa vaca. E o PMGZ carne, que a gente vai falar mais um pouco dela daqui a pouco. Quando a gente chega no Guzerá da capital, eu costumo dizer uma coisa: melhoramento genético é um tripé.
Então, a gente tem a avaliação genética, que são aquele monte de número, DEP, acurácia, percentil, DECA, índice ABCZ. Avaliação genética, número, matemática. Nós temos genealogia, pai, mãe, avô, o que esse animal deu, o que o neto, o filho dele vai dar para mim. E, por fim, nós temos uma coisa que eu gostaria muito que não mudasse, mas eu tenho um pouco de medo da IA, que é o olho. A hora que a gente começou aqui, estava todo mundo lá no curral vendo o gado. Então, os senhores compradores, o animal é DECA 1, índice ABCZ 25. Se você não for lá no curral e ver o animal, você não compra. Então, essa ferramenta de seleção, que é o terceiro viés da nossa avaliação genética, que é o olho do técnico, do pecuarista, a gente precisa dela para fazer melhoramento genético. Porque hoje, das matrizes ativas aqui do rebanho, DECA 1, 2 e 3, 173 matrizes de 228. E aí, nós temos 14 touros DECA 8, 9 e 10. Só que aqui no canto, eu vou te falar quem são os pais desses touros. Quem que são? Édipo, 4 meninos, Haiti, Ganges, Opus, Teta, Boquinha. Ou é touro de leite, ou é touro filho de importado. Então, a gente entende de onde que esse número vem. A gente entende de onde que esse número vem. Por isso que o fator humano é fundamental num processo de seleção. Aqui ainda toda vez que tem a logo, são dados que eu tirei da Fazenda, que esse relatório, todos os criadores da BCZ, a gente tem ele, sendo participante do PMGZ ou não. Você pode falar que seu técnico, o Jordan está aqui, Marcelo Toledo vem também, você fala que seu técnico e pede ele para tirar o relatório para você. Então, quando a gente pega a DEP de peso ao ano de animais, DECA 1, 2 e 3, nós temos uma DEP de 8,21 quilos, peso ao ano. Quando a gente pega esses animais, DECA 8, 9 e 10, está tirando desses animais menos 2 quilos. Dá uma diferença, o 8 com menos 2, de 10,46. Se a gente fizer uma continha aí de padeiro, R$10 o quilo do bezerro, eu estou deixando de ganhar R$ 1.464 aqui. No peso ao ano, dentro desses animais, 8, 9 e 10. Se eu pego o sobreano, o prejuízo é maior, 1.920. Aí eu vou somar o peso ao sobreano, o peso ao ano e o peso da desmama que eu nem coloquei aqui. No final da conta, eu estou tendo 200, 300 mil reais de prejuízo, só por não conhecer meu rebanho, por não conhecer minhas fêmeas, por não avaliar, por não pesar bezerro. O Guzerá hoje tem 5.523 matrizes dentro do PMGZ. Então, nossa base de comparação é em cima dessas 5.000 matrizes, obviamente, na nossa base de dados que anda 20 anos. 65 PC, 52 PA, 5.406 matrizes Guzerá PO. E quando a gente fala de conhecer a fêmea, nós do PMGZ temos os índices que mede a produtividade, a vida reprodutiva dessas fêmeas. Esses índices são gerados quando o criador comunica a cobertura e depois comunica o nascimento. Como acontece com a avaliação genética, a matemática trata e dá o resultado para nós. Vocês não vão conseguir ver, mas isso aqui eu peguei aqui do rebanho da capital e eu peguei 20 matrizes. Quando nós pegamos o índice de produtividade total, o que esse índice mede? Ele mede a idade de aparição desses animais abaixo de 30 meses. Ele mede se essa fêmea pariu e desmamou o bezerro, e ele mede como que ela desmamou esse bezerro. Na média, acima da média, abaixo da média. E é muito difícil acontecer isso aqui. Por isso que o Guzerá da Capital é uma referência de manejo e avaliação de muitos anos. Das 20 fêmeas, eu nem sei quantos tinha lá
A fêmea 20ª, o IPT dela é 124,9, a 20ª fêmea. A gente tem rebanho grande de Nelore, de 1.000, 2.000 vacas que não tem esses números. Então, eu vou falar de novo, os números da capital são realmente impressionantes. Porque mede, porque coleta informação. Talvez você tenha uma fêmea dessa na fazenda, mas não coleta, não informa, você não vai ter como saber. A fêmea, número 1 de IPT, 175,4. Ela é 75% acima da média contemporânea dela. Quando a gente pega a idade ao primeiro parto, isso aqui é de dar inveja em qualquer pecuarista, em qualquer plantel. Até a 20ª não tem nenhum animal que pariu com 32 meses. 30 meses. Então, a média da idade ao primeiro parto é de 33 meses, contando o rebanho inteiro, tá? Aí, Josafá, aqui nos interessa muito esse quadro, o quadro atualizadíssimo de 25,4, são os números do PMG. Da onde que vem esse monte de informação que a gente fala? São desses fenótipos. E o Guzerá já tem, aqui, ó, nós temos 553 mil animais avaliados dentro do PMGZ, característica de crescimento, que são as 4 pesagens que os senhores fazem no ano. Está aqui, reprodutivo, 130 mil, vou deixar isso por último. Morfologia, avaliação visual, 55 mil, e 3.291 animais genotipados que estão dentro da nossa base do PMGZ. E as características de carcaça, cadê o Josafá? 5.100. Nós vamos apertar o Henrique, tá? Por que eu estou falando isso? Nós estamos num trabalho, Toninho, Pedro, Adriano, Josafá, Luiz Guilherme, Luizinho, porque nós queremos inserir as características de carcaça do Guzerá dentro do PMGZ. Ele ainda não faz parte. Aí você fala assim para mim, mas por que não faz parte? Você pode ver que aqui, ó, o Brahma, o Giro, o Indo-Brasil, o Cindy está em branco, no genótipo e na característica de carcaça. Eu falei para vocês no início que o PMGZ é o único programa zebuíno certificado do mundo, ISO 9001, de confiabilidade de dados. Não tem nenhuma característica que entra no PMGZ para atrapalhar, vou falar essa palavra, ou para diminuir as médias. Então, isso aqui é a seriedade dos nossos geneticistas que fazem análises e verificam e confirmam se a gente vai colocar já as características de carcaça ou não. Por isso que tem que ter um número mínimo de fenótipos. E nós estamos muito felizes que nós chegamos nesses 5.100. Então, a gente tem muita expectativa de, na primeira avaliação de 2026, janeiro de 26, esses números entrem lá. A gente tem, depois da minha palestra, a palestra do Nilson da DGT, e eu quero pedir aos senhores, criadores de Guzerá, que aumentem o número de avaliação de carcaça para esse número ser cada vez maior e ser cada vez mais confiável. Aqui nós temos o nosso líder do sumário, e eu só quero mostrar a vocês que, vocês não vão ver, mas características que compõem o índice, ainda não conseguimos subir para cá. Então, a gente está com muita expectativa de conseguir subir as características de carcaça para compor o índice, que a gente sabe que é uma característica muito forte do Guzerá, e a gente vai conseguir mostrar isso para o mercado. Aqui são os touros jovens da capital, 208 touros, 169 média 1, 2 e 3, os 10 DECA 10, o mesmo caso que eu falei mais cedo, animais, filhos de touro leiteiro. Isso é um viés de seleção, é apenas isso, tá? Esses animais aqui vão ter números ótimos dentro da avaliação do leite. Só para a gente mostrar mais uma característica, que é o peso a desmama da capital, 5 quilos 560 sobre 214 animais da safra passada, contra 1 quilo e 700 da raça Guzerá. Esse aqui, vocês vão ver ele 2 vezes hoje, mas o nosso velocímetro de qualidade está verde para todas as características. E eu quero falar para vocês, muito oportuno aqui hoje, do PMGZ Carne. O Beto Celestino está aqui também, faz parte da nossa comissão. E
nós temos uma tendência de 2050 chegar a 9,2 bilhões de pessoas no mundo. E as pessoas precisam comer e o rebanho dos Estados Unidos está diminuindo drasticamente. E eu não sei por que Deus deu para nós Nelore e braquiária e a gente consegue produzir carne e ganhar dinheiro com isso. Então, coube a nós mandar carne para o mundo. Dados da JBS, que é a nossa parceira do PMGZ Carne, falam que de 2010 a 2023, nós tivemos um incremento de 2 arrobas apenas com genética. A genética deu para o Brasil 2 arrobas a mais. Aqui é a média de idade de abate, né? Então, o volume, 78% de animais até 2 dentes. O número maior, o pico do nosso gráfico, animais até 2 dentes. Animais jovens estão morrendo mais cedo. Isso implica numa série de coisas que os meus 15 minutos não me deixam falar. Precocidade sexual, desafio de fêmeas. Aqui a gente precisaria falar de muitas outras coisas. Vou mostrar para vocês uma coisa prática. O abate do Nelore Catisperas, que a gente acompanhou agora, um mês atrás, em Lins. 203 animais, filhos de 6 touros, média de 33 filhos, a idade média dos 23 animais. Eu acompanhei esse abate, eu vi a avaliação de dentição de todos. Não tinha nenhum animal 4 dentes. 80% 0 dente, 20% 2 dentes, rendimento de 57%. O PMGZ Carne, avaliar filhos de touro PO no gancho. Isso nunca foi feito. Eu costumo dizer que a gente arrumou a casa, característica de crescimento está consolidada, características reprodutivas estão consolidadas, agora a gente precisa pegar pesado na produção de carne. Então, esse é o ganho genético. Esses aqui são os nossos relatórios do PMGZ Carne. Desempenho econômico, que é só o que interessa, por touro, por animal individual. Então, são os relatórios que o PMGZ Carne entrega para nós. Por que que a gente tem tudo isso? Porque o senhor pecuarista faz seu trabalho de casa. Pesa o bezerro até 120 dias. Pesa o bezerro na desmama, pesa o bezerro ao ano, pesa o bezerro ao sobreano. Tira perímetro escrotal dos machos. Comunica corretamente a cobertura, comunica corretamente o nascimento. Então, sem o trabalho do criador, juntamente com os nossos técnicos, a gente não consegue chegar na confiabilidade desses resultados. Vamos lá. Meu último recado, acabou realmente. Pessoal, precisamos colocar o Guzerá no PENAT. Laser, Leandro, Toninho, Adriano, Luciano, quem mais está aqui? Precisamos, meninos do Pará, vocês estão olhando aí para mim com essa cara. Precisamos colocar o Guzerá no PENAT. Vai sair a lista agora, saiu a lista agora dos pré-selecionados. Deem uma olhada na lista. Tá? É uma representatividade muito grande. Está aqui a doutora Valéria. O touro dela, Tabapuã, esse ano, bateu um recorde, esgotou as doses em 6 dias. E vai mandar Tabapuã para o Brasil inteiro, quer mandar até para fora. Então, é uma prova muito importante de avaliação de jovens reprodutores, que a gente vai estar colocando o Guzerá em vários lugares. Agradeço mais uma vez o convite dos queridos Adriano e Geraldinho, todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês me chamem, me liguem, eu estou à disposição. Para nós, como a BCZ, é uma honra estar aqui no criatório, que é referência para nós. Obrigada.